Então, a gente fica aqui só para voltar na questão do teto, dos gastos públicos. A gente falou agora em Ministério Público Federal. Você vê que a questão simples não é, né? O próprio Ministério Público Federal, Garamba, entrou ali alegando inconstitucionalidade em relação a essa PEC dos gastos públicos. Aí houve uma reação do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e disse, como assim inconstitucionalidade? Então, quer dizer que o Judiciário, por alguma razão, acha que ninguém pode mandar ele cortar os próprios gastos. Então, a gente vê que não é uma briga fácil, né? Como a gente conversava com o Marcelo. Não é porque se você faz um recorte assim, né? 2016, vamos cortar gastos com a educação e saúde. Mas não é assim. Isso tem um passivo, um inchaço da máquina administrativa governamental enorme durante todos os governos que passaram e tal. Então você chega... também a mim soa um pouco estranho como fosse assim, não, então agora que foi aprovado, tudo vai ficar melhor. Isso. Entendeu? Isso que eu acho estranho. E também acho uma coisa que me incomoda, assim, para mim é matemático. Como o Marcelo falou aqui no estúdio, né? Gasto, educação não é gasto, é investimento. Sim. Então, quando você investe muito mais em educação, na minha cabeça, imediatamente o reflexo na saúde, você passa a gastar menos com saúde. Porque se você tem uma população muito mais educada, no sentido de ter acesso à educação, de ter acesso a um bom trabalho, de ter acesso até ao uso do saneamento básico e tal, você vai ter uma população menos doente. Eu tenho que chamar a Andréa Sadibos. Eu acho que a conclusão aqui, se Maria quiser participar, é assim, tem que cortar gastos, não é? Eu acho que se o governo não der exemplo, o governo federal, principalmente, não der exemplo, eu acho que o país não vai na frente. Mas o que vocês questionam aí são esses tópicos mais especificamente, né? É isso mesmo. Maria, não quero participar da discussão. Concordo absolutamente com o que foi dito aqui. Totalmente. Então, vou chamar a Andréa Sadi, né? Porque aí você sabe como é que é na política, né? Você cede aqui para cobrar ali. O que está acontecendo? O presidente da Câmara, né? Está tentando um acordo para atender aos governadores numa outra votação, que é aquela votação da repatriação de dinheiro dos brasileiros no exterior, para aí tentar reforçar a aprovação dessa PEC dos gastos públicos. É mais ou menos isso, André? O que você conta pra gente? Boa tarde para você. Oi, Maria, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É exatamente isso. O Rodrigo Maia, desde semana passada, ele está tentando um acordo pelo projeto, pelo programa dessas novas regras da repatriação de recursos de brasileiros no exterior, para tentar garantir que não tenha nenhuma obstrução na PEC do teto dos gastos públicos. Por quê? Os governadores estão pressionando, eles querem também ter uma fatia dessa arrecadação com essas novas regras do que for arrecadado pela repatriação. Mas hoje está previsto que só a União vai levar esse dinheiro. E aí o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer atender, por exemplo, os governadores do Nordeste. Então, inclusive, já apresentou uma emenda, já apresentou um destaque sobre isso, querendo ter participação, sim, nessa arrecadação. O que fez o Rodrigo Maia na semana passada? Levou essa demanda lá para o Palácio do Planalto com a seguinte proposta. Olha, a expectativa do governo é arrecadar cerca de 50 bilhões de reais com esse programa de repatriação de recursos. Acima disso, a gente pode dividir com os estados. O que o pessoal da Fazenda, a equipe de Henrique Meirelles, disse ontem para Rodrigo Maia? Olha, dá para a gente conversar, mas não em cima desses 50 bilhões. Qual que é a proposta que foi discutida ontem à noite com a Fazenda? O programa de repatriação, essa arrecadação, é imposto mais multa. A Fazenda propôs o seguinte, que fosse dividido acima de 25 bilhões de reais do que fosse arrecadado pela multa, ou seja, essa partilha da multa do programa de repatriação. Hoje, agora há pouco, eu conversei com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e ele me disse que já mudou. Ele conversou novamente com o pessoal do Ministério da Fazenda, que veio com a seguinte proposta. Olha, o que for arrecadado com a multa da repatriação acima de 35 bilhões de reais, a gente pode dividir com os estados. E aí eu perguntei, e aí, como é que fica para o presidente da Câmara? Ele disse assim, ó, agora é um impasse. Agora a gente vai ter que conversar com os governadores, ver se os governadores topam essa proposta e o que a gente quer, claro, é a garantia de que não tenha obstrução na votação da PEC aqui no plenário, porque a votação da repatriação ficou para depois. Então, se todo mundo estiver feliz na avaliação de Rodrigo Maia, ninguém vai obstruir. Mas, Maria, falta combinar com os russos, é muito russo, é muita gente para combinar, vamos ver como é que
eles vão se sair com essa proposta nova. Isso está sim sendo discutido e agora a palavra final, segundo o Rodrigo Maia, ele só vai avançar neste assunto se os governadores toparem. Eu vou devolver para você aí no estúdio, Maria, mas também queria contar que eu conversei hoje mais cedo com o ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha. Ele comemorou esse jantar de ontem de Michel Temer com todos os parlamentares, na verdade com a maioria dos parlamentares. Acho que foi ali uma demonstração de força, o governo está na expectativa, acha sim que vai passar, como disse ontem o ministro Gedel Vieira Lima da articulação política, e o ministro Padilha disse o seguinte, olha, o governo só pode gastar aquilo que ele recebe, e o principal objetivo para a gente no governo com essa PEC é o seguinte, é passar essa imagem, na verdade passar esse recado para as pessoas de que a gente quer tirar o peso do Estado das costas do contribuinte, que no final das contas é quem paga de fato a conta. Maria, então, essas são as palavras do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o tom que eles estão dando, a importância que eles estão dando para essa proposta do teto, que como a gente vem falando aqui na Globo News, o governo diz que é o grande teste, ou passa a PEC ou não passa mais nada aqui, nenhum outro tipo de pauta econômica aqui no Congresso. Maria. Marcelo tem aí uma pergunta para você, Andréia. André estava ontem em São Paulo, hoje já está em Brasília de volta. A mulher não para, né? Arrasou no Festival Piauí Globo News. É Globo News itinerante, Marcelo. André, eu queria saber uma coisa. A gente está vendo aí uma vontade tremenda, um esforço tremendo do governo de mostrar que está se unido para aprovar essa PEC, está fazendo todos os esforços. Ao mesmo tempo, há informações, eu queria que você confirmasse isso, 2 ministros tiveram que ser exonerados para votar. Quando 2 ministros têm que exonerar, isso é para mostrar como simbolismo que o governo está unido, tão unido, que até os ministros fazem questão de votar nessa votação que promete ser histórica, ou é porque não tem essa garantia toda de que essa maioria tão avassaladora, essa margem avassaladora, esteja realmente definida? Qual é a sinalização dessa medida? Porque a gente viu lá atrás, na época do impeachment, ministros do então governo Dilma também pedindo exoneração, mas ali já sabia como é que ia sair tudo lá no final, mais ou menos, que era uma minoria muito pequena. E hoje, qual o sentido disso? Marcelo, o sentido disso é mostrar, é o governo dar o exemplo, é isso que eles falam. Se a gente não começar de dentro para fora mostrando o quão importante é essa aprovação dessa proposta, os deputados que poderiam nem aparecer por aqui, alguns deputados poderiam nem ter ido ao jantar ontem. Então o governo, já para mostrar o quanto eles estão engajados com essa proposta, exoneraram. Isso foi avisado ontem, inclusive, que o ministro Bruno Araújo, que é da cidade, e o Fernando Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, eles seriam exonerados para virem aqui hoje votar para aprovar a PEC do teto dos gastos públicos, mas mais nesse sentido de mostrar engajamento e dar o exemplo para os demais parlamentares. É importante você falar isso sobre como o governo está avaliando, se tem divisões dentro do governo em relação à PEC. Hoje mais cedo também eu estava conversando com alguns assessores de Michel Temer, e eles estavam contando, na verdade até em tom de brincadeira, brincando que a PEC do teto conseguiu unir até a equipe política e a equipe econômica, no sentido de que todo mundo tem como consenso de que precisa aprovar a PEC do teto. O ministro Henrique Meirelles da Fazenda está fora, está nos Estados Unidos, ontem falou com o presidente Michel Temer exatamente sobre esse assunto e passando um feedback para Michel Temer sobre como os investidores estrangeiros estão olhando a nossa situação aqui. Ele foi lá fora falar sobre a nossa situação econômica, o ministro Henrique Meirelles, e falou para Temer que o ambiente político ali, na avaliação deles, tinha melhorado e que o próprio Henrique Meirelles estava falando para eles assim, olha, vai melhorar ainda mais quando a gente aprovar a PEC, passando esse retorno para Michel Temer, dizendo que os investidores, eles estão interessados no Brasil, mas, claro, isso tem um monte de condicionantes e uma delas é exatamente a aprovação da PEC. Então, o ministro Henrique Meirelles reforçou a importância dessa PEC junto a Michel Temer, que nem precisava, como a gente viu ontem, um jantar que foi uma verdadeira demonstração de força. O presidente da República conseguiu reunir tanta gente ali num jantar num domingo em Brasília. Vocês sabem bem como é que funciona domingo em Brasília, exatamente para garantir o quórum aqui hoje cedo na Câmara, que pelo menos é o que a gente está vendo. Eu cheguei agora há pouco aqui, eu acabei de cruzar com vários parlamentares, pessoas que eu só começo a ver por aqui em Brasília lá para terça-feira, quarta-feira. Hoje já estava todo mundo aqui exatamente porque ontem eles já tinham sido convocados para esse jantar com o presidente Michel Temer. Então sim, está todo mundo engajado no governo porque eles querem passar essa sinalização
Eles investiram tudo, jogaram tudo ou nada, Marcelo, Maria, nessa PEC do teto dos gastos públicos. Querem passar essa sinalização e dizem isso, que da PEC dependem as outras reformas, como a reforma da Previdência. Eu perguntei sobre isso mais cedo também para o ministro Padilha, para assessores de Michel Temer. Eles me dizem o seguinte: olha, a gente está esperando aprovar a PEC e a gente vai enviar a reforma. É uma outra discussão polêmica, é claro, mas se passar a PEC já dá um alívio para o governo em relação às contas, em relação a esse sinal que eles querem passar de que o governo está fazendo o que pode e está trabalhando para tirar o Brasil da crise econômica. André, obrigadíssima pela sua participação. A gente viu que o jantar da noite garantiu o quórum da manhã e o governo aí segue nesse esforço. E essa discussão sobre como o governo pode equilibrar suas finanças, seu orçamento, coisa que a dona de casa, né, tem que fazer todo mês e faz muito bem, está tomando conta essa discussão da nossa central de atendimento ao telespectador, né? Tem gente que defende, e não, será que vai voltar mais impostos ou tem que gastar, tem que cortar gastos mesmo? Inclusive o nosso assinante, o Carlos Davi, botei aqui na nossa janela interativa, que ele dá a dica do livro dele. Ele diz, olha, Maria, eu vou pedir então a divulgação do meu livro digital, Revolução Tributária, publicado pela Saraiva, R$ 2,99, que sugere transformar 92 impostos e taxas existentes no Brasil em apenas 2. É uma semente que espero que seja adubada e alimente a reforma tributária. Então tá aí o recado.